Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e chegou o grande dia! Este é o último devlog de Mutuca vs Cthulhu, pois o jogo está pronto! E se estiver gostando dos vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Sim, é isso mesmo, depois de mais de 5 meses de desenvolvimento, Mutuca vs Cthulhu não só está pronto, mas também já está disponível para download totalmente gratuito. Link na descrição. Mas que eu ame o desenvolvimento de jogos, no momento ele não é a minha atividade principal, então ele acaba funcionando um pouco como o meu hobby também. Então, na maioria das vezes, quando eu estou desenvolvendo um jogo, eu tomo meu tempo, faço devagar, pesquiso bastante antes de escolher um ou outro caminho, reflito sobre as possibilidades, testo uma coisa, testo outra, deleto, fico indo nesse pra frente e pra trás ali, e não me importa de fazer isso, porque eu realmente estou me divertindo fazendo isso. Mas como eu me propus de acabar esse jogo antes de soltar o próximo vídeo, eu precisava de um plano, e por isso eu comecei fazendo o que talvez seja a melhor ideia quando você tem um projeto, que é fazendo o planejamento dele. Toda vez que eu faço o planejamento das minhas atividades, eu produzo muito mais rápido. Então, não tive dúvida, a primeira coisa que eu fiz foi sentar e fazer uma lista de todas as atividades que estavam faltando, fazendo ainda um esforço para colocar elas na ordem que eu quero executá-las. Então, sem mais delongas, bora trabalhar! Existe um motivo pelo qual eu coloquei a Kraka como o primeiro item da lista do meu sistema de planejamento de projeto. É porque eu sabia que ele continha a maior quantidade de coisas que eu nunca tinha feito antes e que eu ia precisar aprender. Não necessariamente isso quer dizer que vai ser mais demorado ou mais difícil do que qualquer outra das coisas que vem por aí, mas era uma coisa que eu queria tirar do meu caminho logo, e a maior parte desses problemas estava no spawn aleatório de monstros ligados na parede. Como vocês já devem ter visto nos vídeos anteriores, a gente tem as Krakas, que são esses monstros que ficam alinhados na parede. Então, quando eles são invocados no mundo, eles têm um alinhamento certo, ele tem que estar conectado na parede, ele não pode estar rotacionado, ele tem que estar virado para dentro do cenário sempre. Esse era um problema que eu ainda não sabia exatamente como resolver. No fim, para poder resolver isso, o que eu acabei fazendo foi transformando a parede em uma blueprint, ou seja, criando uma programação baseada nesse asset aqui. Eu coloquei duas setas que servem de referência para a região de invocação de monstros. Assim que o jogo começa, eu tiro a distância entre a origem desta seta e dessa seta. Eu digo quantos pontos de invocação tem dentro dessa parede. No caso, eu estou usando 6 por causa do tamanho dos monstros, acho que fica uma quantidade boa. Então ele pega esses 6, ele diz que tem 6 pontos igualmente espaçados entre essas duas setas. Ele cria um vetor que contém essas coordenadas, e esses ficam sendo os únicos lugares onde as Krakas podem ser invocadas. Com isso feito, o próximo passo foi criar um sistema para poder manejar esses pontos, porque se eu simplesmente mandasse dar um spawn nesses pontos ali, o que ia acontecer é que ia ter várias Krakas nascendo no mesmo lugar, e isso não podia acontecer. A solução que eu achei foi que a cada vez que uma Kraka é invocada, aquele spawn ele é marcado como ocupado dentro da blueprint dessa parede em específico, e ele não pode mais ser populado, digamos assim. E aí, quando ele morre, quando uma dessas Krakas morre, uma informação é enviada para cá, e aquele spot volta a ser incluído no vetor de posições que são possíveis. Então, o que acontece é que ele fica abrindo e fechando esses lugares. Então, se a gente pula aqui para poder ver o resultado final, a gente pode ver primeiro que as Krakas estão sendo invocadas aqui apenas em pontos definidos. Uma vez que todos os pontos estão ocupados, não é possível mais invocar, ele para de invocar as Krakas, e caso eu venha e mate uma das Krakas, esse ponto abre de novo, e passado algum tempo ele volta a ser invocado para poder popular essa posição. Os próximos dois itens foram bem rápidos e fáceis, porque, como eu tinha comentado em um vídeo anterior, eu defini a programação do Cleitinho de forma que fosse fácil de reproduzir aquilo para um novo monstro. E assim foi, tudo que eu precisei foi duplicar aquela blueprint e adaptar elas para as necessidades da Kraka. Então, o tiro com cadência por minuto foi bem fácil, porque isso já estava implementado na verdade, foi só uma questão de colocar o tempo entre os tiros. Então, no caso, eu estou usando 2,5 segundos entre um tiro e outro. E sincronizar o tiro com a animação nada mais foi do que substituir as animações
nas variáveis que já estavam criadas. Então eu só substituí qual que era a animação do idle, do tiro em altura, já que ele está no terceiro nível, a 300 centímetros, a animação de morte e a animação de vida. Então foi um processo bem gostosinho, porque já estava tudo preparado, o caminho estava bem pavimentado até aqui. Outra coisa que eu aproveitei também foi o sistema de tiro do Cleitinho. Tudo que eu fiz foi trocar o material da esfera e atualizar o sistema de partículas dela. Então se a gente vier aqui para o jogo, vocês vão ver que o tiro da Kraka ela é bem parecido com o tiro do Cleitinho, mas tem uma caracterização toda própria ali, mais esverdeada, para poder combinar com a sua corzinha verde. E fechando aqui a seção da implementação da Kraka, se a gente vier aqui na blueprint do level, aqui ela foi atualizada. Antes ela tinha só essa primeira seção aqui, porque ela pegava os spawn points, os pontos de invocação das amebitas, aqueles roxinhos, e sorteava uma delas para poder fazer o spawn a cada 1 segundo. Agora, como eu tenho um novo tipo de monstro, esse sistema precisava abarcar também a Kraka. Então, o que acontece é que a cada 1 segundo ele faz um sorteio de um número de 0 a 9, e se esse número for 3 ou maior, ele invoca uma amebita, e se for 2 ou menor, ele invoca uma Kraka. E aqui, só para poder mostrar o sistema de invocação funcionando, eu adicionei 2 áreas de invocação de amebitas e 2 áreas de invocação de Krakas, aqui essas 2 paredes aqui que tem essas setinhas vermelhas aqui. Se eu der o play aqui, a gente consegue ver que ele está invocando apenas um monstro por vez. A cada 1 segundo nasce um monstro, e a ideia é que vão ter mais amebitas invocadas do que Krakas invocadas. Até chegar nesse ponto e fazer esse sistema funcionar, deu um trabalhinho legal, mas eu aprendi bastante sobre comunicação entre blueprints, então valeu muito a pena. Talvez você esteja estranhando esse cenário 3D aqui. Esse é o cenário do meu primeiro jogo, o Não Torre na Torre, que eu criei para GameJet lá no início do ano. Tem um motivo muito importante para a gente estar aqui, e é porque o próximo passo no Mutuca vs Cthulhu é criar o sistema de menus dele. E por que criar um sistema do zero, se a gente já tem um sistema pré-construído em um outro jogo, não é mesmo? Então o que a gente vai fazer vai ser canibalizar o menu desse jogo aqui. Vou mostrar para você como é que ele está agora. Eu dou play, aparece aqui o logo da Artificial Beyond, e a gente vem para o menu principal. Estão vendo aqui que é um negócio bem simples, e é mesmo, o jogo foi criado em pouquíssimo tempo, já que era uma Game Jam, é uma competição de, entre outras coisas, de velocidade. Então um sistema bem simples, você pode clicar aqui e sair do menu, sair do jogo, ou se você clica em iniciar, espero que você esteja ouvindo aí a musiquinha de fundo que está tocando. Se eu clico aqui em iniciar, eu venho para a tela de criação de personagem, e eu podia colocar mais energia ou mais memória, e clicando em aceitar, ele contava aqui uma lore inicial. Eu posso pular as frases e clicar em aceitar quando ele me passa a missão finalmente. E aí, quando eu clico em aceitar, ele dá início ao jogo. Então vamos pular agora lá para o arquivo do Mutuca vs Cthulhu e vamos ver como é que está ficando esse menu. Então o que eu fiz foi exportar todo o sistema de menu do Não Torre na Torre aqui para o Mutuca vs Cthulhu, usando o comando migrate da Unreal. E se a gente der o play aqui, eu começo a mostrar para vocês como é que está ficando. Então mantém aquela tela inicial, só que aqui a gente tem uma tela toda personalizada. Tem de diferente aqui. Aqui tem o logo, que não tem nenhuma interação. Aqui tem alguns botões, e aqui a gente tem links para redes sociais. Então tem o link para as redes sociais para o canal do Artificial Beyond. Então essa música que está tocando ainda é a música lá do Não Torre na Torre. Obviamente que a gente vai mudar e tirar esses efeitos sonoros aí de nave em explosão para poder casar melhor com a temática aqui do Mutuca vs Cthulhu. Mas por enquanto é o que a gente tem. Então a gente tem aqui o link para o canal do YouTube do Artificial Beyond, para o Twitter, o canal para Twitch e o link para poder assistir a campanha Fim dos Tempos. Eu até imagino que a maior parte das pessoas que vão jogar conheçam já a campanha Fim dos Tempos lá do canal da Jambô, mas se não conhecer, aqui é a oportunidade para ela conhecer esse fantástico RPG. Aqui vai ficar sempre mostrando o recorde de tempo, e é a quantidade máxima de tempo que o jogador conseguiu sobreviver. Então vai ficando atualizando aqui, tá zerado porque o sistema de save ainda não está implementado no momento que eu estou gravando isso aqui. Se a gente clicar aqui em sair, a gente sai
não é o objetivo agora. Se eu clicar aqui em sobre o jogo, tem aqui um textinho explicando um pouco sobre como o jogo foi concebido, a inspiração na campanha Fim dos Tempos. Eu falo um pouco sobre o Nerdcast de RPG e como ele me influenciou, me apresentou o mundo do horror cósmico e como me incentivou também a misturar essas duas temáticas aqui. E claro, o agradecimento para todos vocês que estão acompanhando através dos devlogs e aqueles que vão dar um passo a mais e testar o jogo. Dá pra ver aqui que não ficou muito legal a disposição das coisas, mas isso é um problema de troca de resolução que eu ainda preciso consertar. Então se a gente clica aqui, a gente volta para o menu, e se a gente clica em iniciar, ele vem aqui com um textinho explicando o que está acontecendo, um textinho introdutório. A letra branca não tá legal, vou precisar mudar, talvez eu mude também a fonte. E aqui, do lado aqui, a gente tem os comandos. Então aqui, ao mesmo tempo que ele vai te dar as informações do lore, do que está acontecendo no jogo, qual é o seu objetivo, ele também vai servir como uma forma de tutorial com os comandos e uma dica ou outra que fica aparecendo aqui embaixo. Então, se eu clico aqui em aceitar a missão, eu pulo direto para o jogo. E aqui vocês já estão vendo a User Interface, a interface de usuário nova, e a gente vai falar sobre ela agora mesmo. Muito bem, estamos aqui com a tela do jogo, dá para ver agora a nova interface do usuário. Eu só vou pedir para você ignorar por um instante essa modificação nas cores do jogo, que isso é o assunto do próximo tópico, a gente vai chegar lá ainda. Então, se você lembra como estava a interface do usuário antes, você vai ver que aqui sumiram aquelas informações que estavam aqui, porque agora é tudo controlado pela barra de equilíbrio. Se você toma dano, se os inimigos são spawnados, se eles são invocados, a barra de equilíbrio tende na direção do Necronomicon. Se você mata inimigos e se você usa os poderes da Tormenta, a barra de equilíbrio tende na direção da Tormenta. Então o seu objetivo é ficar sempre entre o máximo e o mínimo, sem nunca atingir nenhum dos extremos. E aqui em cima dá para ver um timer que está contando a quantidade de tempo que você consegue ficar vivo. Uma vez que você morra, o objetivo é que esse valor seja salvo, e se ele for maior do que o seu valor salvo previamente, ele vai atualizar lá no menu o seu score. Deixa eu começar de novo aqui para poder mostrar aqui, antes de aumentar demais os valores. Então aqui ó, à medida que eu atiro, a barra de equilíbrio diminui. E quando eu mato inimigos, a barra de equilíbrio também vai diminuindo. Então eu tenho que tomar cuidado, porque se eu gastar demais o laser, eu posso chegar a 0 também. E eu tenho que tomar cuidado, porque se eu gasto demais o laser, eu posso bater lá o 0 e o Mutuka acaba sendo totalmente consumido pela tormenta e você também perde o jogo. A ideia é manter o equilíbrio pelo máximo de tempo possível. Aqui deixa eu colocar de novo a visualização desse elemento aqui. Se eu der o play, ele vai aparecer aqui. Esse daqui é o menuzinho que vai aparecer quando você extrapolar o mínimo ou o máximo da barra de equilíbrio. Vai te dizer, vai ter um textinho caso você tenha perdido para a Tormenta, caso você tenha perdido para o Cthulhu. Vai mostrar também qual é o valor de tempo que você conseguiu sobreviver até aqui. E aqui, meus amigos, nós estamos na última etapa da criação desse jogo. Apesar de ser a última, ela não é nem de longe a menos importante, porque aqui, além de dar os toques finais que vão valorizar o jogo, a gente ainda vai trabalhar com a caça aos bugs, que normalmente não são muito poucos. A gente tá vendo aqui o mapa bem de longe, que a gente estava acostumado a ver bem de perto. Esse quadrado preto aqui que tá aqui ao redor do mapa, ele foi colocado para que a gente possa utilizar a iluminação natural, sem que quando a câmera chega pertinho da parede fique aparecendo o azul do céu ali. Eu fiz esse pequeno chacho, digamos assim, para poder utilizar as duas coisas de uma só vez. E aqui agora a gente tem a visão do mapa como ele ficou com as luzes implementadas. Foi adicionada uma pequena luz às tochas, e se a gente der o play aqui dá para ver que durante o jogo as tochas ficam piscando, certo?
Elas ficam piscando randomicamente aí. Também foi adicionado esse belíssimo local de ritual, que é onde é spawnado o Cleitinho. Toda vez que você se afasta uma certa quantidade de pontos do equilíbrio. Mais mesas foram dispostas, algumas cadeiras, um segundo balcão aqui para tornar a navegação no mapa mais interessante e outras coisinhas mais que você vai conhecer quando você baixar e jogar esse magnífico jogo. Só para poder mostrar um último efeito de luzes aqui, como a gente está num ambiente razoavelmente escuro, para poder ficar mais fácil para você encontrar os inimigos, coloquei ali um sistema de partículas que brilha no escuro. Opa, vamos lá começar novamente. E também adicionei umas luzes ao laser do Mutuca e deu esse, que dá esse efeito de borrão quando ele atira. Antes era só um sprite 2D, era só uma foto, um PNG, e agora ele tem essa luz junto e ele dá esse efeito de rastro, vendo como se estivesse incandescente. Você também deve estar ouvindo o barulho do zumbido do Mutuca quando ele voa, então tem agora um zumbidinho de mosca para você saber que está vivo. E se a gente vier para o mapa do menu e eu abrir o menu aqui, você vai ver que a música mudou, uma musiquinha, pelo menos na minha concepção, um pouquinho mais adequada ao ambiente aqui do jogo. E vários bugs que tinham aqui no menu foram corrigidos. Agora a gente marca o recorde de tempo. Quando a gente vem aqui no sobre o jogo, ele está encaixando dentro do quadrado. E quando a gente vem aqui iniciar, agora o texto aqui está pretinho, está mais fácil de ler. E é isso, meus caros. Foi uma longa jornada, mas chegamos ao fim. Se você ficou interessado, ficou curioso para poder conhecer o jogo, vai no link aí na descrição, o jogo está disponível para você baixar e jogar à vontade, completamente gratuito, não tem nenhuma pegadinha, não tem formulário, não tem nada, é só clicar lá em download e você baixa o jogo no seu computador e joga à vontade. Certo, meus amigos? Então, muito obrigado por você que acompanhou essa jornada até aqui. Muito obrigado àqueles que vieram e foram. E fiquem ligados porque muito em breve um novo projeto vai ser anunciado. Vamos fazer um negócio um pouco diferente. Para poder dar algumas dicas aqui, eu diria primeira pessoa e terror. É isso. Então, um grande abraço e até mais.